ar, causa justa mais uma vez. E com a gente hoje, Mônica Gai. Seja bem-vinda. Curta, comenta, compartilhe, se inscreva aqui no canal, acione o sininho e fala com a gente. Carol Cronenberger e Aline Cipriano. Bom, a gente vai falar sobre esse assunto porque o negócio é o seguinte, gente. Mônica tem um histórico de arquitetura e urbanismo, mas tudo começou por aí, né? E aí agora trabalha na Comida do Amanhã, que é uma ONG, certo, Mônica? Sim. Então a indústria sabe muito bem como nos tornar viciados nesses produtos ultraprocessados. Então, na verdade, essa produção massiva, de larga escala, de poucos alimentos, ela não vai chegar na nossa boca. Não é isso que alimenta o mundo. Inclusive, né, a gente tem no planeta 300 mil espécies comestíveis. Nós consumimos o planeta inteiro aproximadamente 200, que é 0,06% de tudo que é comestível no planeta. Só no Brasil já foram alimentados, os nossos povos antigos, os povos indígenas, eles se alimentavam de aproximadamente 10 mil tipos de plantas diferentes. Hoje em dia, os 4 principais cereais que são mais plantados, eles compõem cerca de 60% de todas as calorias consumidas no planeta. Então a gente não está produzindo mais comida, nós estamos comendo a mesma coisa em todos os lugares. E o grande problema da monotonia e da monocultura alimentar é que ela vem junto com uma monotonia e uma monocultura do pensamento e da história cultural. Isso que eu ia dizer, como isso se reflete também na nossa forma de... Nossa, sim. Imagina quantos desdobramentos isso dá, né? De saúde ou falta dela, sim. Até da forma como a gente pensa, né? Sim, a gente perde, quando a gente perde o alimento, ele é dos principais patrimônios que a gente tem, né? Um dos principais marcos. Existe inclusive cursos de arqueologia da comida, através dos pratos que você encontra no lugar, você consegue entender como é que eram os hábitos alimentares dessas pessoas e com o hábito alimentar se entende as relações sociais. Vandana Shiva é uma grande, né? Maravilhosa. Vandana Shiva é uma super inspiração. Ela é uma líder, inclusive ela é líder total, global do movimento ecofeminista. Ela e a Wangari Maathai. Então, as duas são grandes referências, né, dessa luta, desse movimento feminista. E o que ela faz é exatamente isso, é tentar preservar o máximo as sementes que existem. Eu estava lendo outro dia no livro do Carlo Petrini, que é o fundador do Slow Food, né, do movimento Slow Food, que ele tem um livro chamado Comida e Liberdade. E ele conta lá que já existiram mais de 3 mil espécies de arroz na Indonésia. O Sudeste Asiático tinha milhares de espécies de arroz. E desses milhares de espécies de arroz, eles conseguiram preservar mais ou menos 300 espécies e conseguem comercializar umas 30. Essas 300 foram salvaguardadas porque pessoas individuais e pequenos agricultores plantavam em vaso, porque eles eram perseguidos pela polícia, porque eles não podiam ter aquelas sementes, porque tem de padronizar e homologar o tipo de semente para conseguir ter importação e exportação. Então, nesse momento, a Indonésia e alguns desses países começaram a importar arroz. Eles são dos grandes produtores de arroz e eles importam arroz. Isso acontece em muitos lugares. Eu não sabia disso até o ano passado, que a Itália importa tomate da Holanda, que por sua vez é um produto da América do Sul, e a gente está consumindo tomate com alta taxa de agrotóxico porque a gente não está produzindo mais de acordo com o jeito como deveria ser produzido. Então a gente entrou numa loucura do sistema alimentar, que eu acho que tem a ver com isso, né, da gente entender o sujeito sobre o objeto, que é a terra, da gente entender que a gente tem um domínio sobre ela, e quando a gente acha que tem um domínio sobre ela e pode controlá-la, a gente espreme a complexidade, que é um sistema natural, em algo totalmente simplório, não simples, mas simplório, redutor e muito ameaçador para a nossa própria espécie. Sim. É interessante você falar ameaçador. Eu assisti o seu TED, né? E você faz esse link da comida, do alimento com o feminino. Sim. E como o feminino também é ameaçador, né? Como a gente também foi podada, né? Podada e tentaram controlar a gente e reduzir a gente, né? E talvez padronizar também, assim, padronizar, porque acho que tem uma grande coisa da mulher que é de padronização. A gente tem que ser sempre feliz, igual, todas parecidas, aquela coisa que aparece na mídia, de pegar o nosso corpo, né, que nós somos, né, cíclicas, e pegar isso e linearizar, né, tu não mexer, isso é ruim, isso é ruim. Queria que você falasse também um pouquinho sobre isso, sobre esse teu TED, que é maravilhoso. Essa estratégia antes, essa pessoa... Eu acho que ela vem, né, com
Porque eu fico pensando, nossa, mas que sofisticação, né? Mas é um caminho, não é? Na verdade é um caminho. Quando a gente começa a olhar desde lá atrás, eu estou pensando em todos os livros que estão mexendo com a minha vida nesse momento, mas tem o livro maravilhoso da Silvia Frederici, que é o isso que eu Caliban ia e a falar, o Bruxa. Caliban e a Bruxa, que é Eu meu... tô louca pra ler. Já falei aqui. Pode botar na nossa vários, listinha do amigo pode oculto botar, que eu quero. Eu já falei em vários programas Legal, dele, porque ele só serve livros. para várias Exatamente. contextos, né? Exatamente. E um deles que ela conta historicamente essa ideia aí que não veio de uma unicamente, mas Brilhante, como Raquel, um mas como- sistema carrega, né? E vai fazendo isso. É muito estratégico, né? Vem muito antes, inclusive, do Caliban e a Bruxa, né? É. Vem muito antes, porque o Caliban e a Bruxa fala aí da caça às bruxas no século... Já século Idade XX, Média, né? exatamente. Não é tão pouco tempo assim, né? E foi há muito pouco tempo, porque 300 anos atrás... Não, e o iluminismo hoje- também reforçou muito esse É isso. racionalismo. Exatamente. Ela fala muito de como o capitalismo é criado sobre essa diminuição do feminino. Ela é sobre isso desde a Idade Média, de caça às bruxas, etc. Então ela não pega todo o período de tempo, mas naquele onde o capitalismo começa a nascer e como é necessário a misoginia e a mulher estar nessa posição para que o capitalismo... Não é que isso é uma consequência de... Isso Não. é a base de. Eu acho que é essa que é a grande questão, né? A base dessa sociedade hierárquica, de como a gente fez, ela é baseada nisso, né? Nessa pouca diversidade e nessa mulher diminuída. Sim, eu acho que a gente tem que viajar, inclusive, um pouquinho mais atrás, né? Acho que é uma história de milênios, quando a gente tem a transição das sociedades matrilineares para as sociedades patriarcais. Então, quando a gente passa, né, começa a ser uma sociedade que é dominada pelo masculino e que é dominada com a posse da terra, não com a produção, porque a mulher foi quem começou a agricultura. Sim. São mulheres que começam a agricultura, né? As grandes lideranças, inclusive, da agroecologia são mulheres. Nos países, quem está na ponta da agricultura familiar, da agroecologia, são as mulheres. Só que a propriedade, a noção de propriedade de terra, que vem com a noção de propriedade de corpo, ela surge mais ou menos há uns 3.000, 4.000 anos atrás. E ela vai acontecendo, e vai acontecendo em vários patamares, inclusive na religião predominante que a gente tem, que tem um Deus homem único. Então tem uma série de questões que vão aparecendo, uma série de dicas e de guias que vão orientando a nossa sociedade contemporânea, principalmente a sociedade moderna ocidental, né, que é muito inspirado, hoje em dia é uma padronização quase mundial, né, está cada vez maior, de entender o quanto que isso é necessário. E o que acontece, que foi que eu falei um pouco no TED, que é a visão da Vandana Shiva também. O abuso que é exercido sobre a terra, o abuso que é exercido sobre os recursos naturais, ele é um abuso que acontece em paralelo sobre o feminino, porque as mulheres sempre foram vistas como muito próximas da natureza. Então as mulheres representam a relação com a natureza e os homens representam a relação com a força e com a razão. Então essa divisão, quando isso começa a ser dividido como um é mais forte do que o outro dentro de uma sociedade patriarcal, a gente tende a mostrar domínio sobre a natureza, a gente tem de mostrar domínio sobre o corpo feminino. E ao mesmo tempo, quando isso se faz, todos aqueles que protegem ou que sabem sobre a natureza e cuidam da natureza, sejam as bruxas, que eram enfermeiras, parteiras, cozinheiras, herveiras, curandeiras, que são as que estão conectadas com a natureza, sejam povos africanos, os povos do sul, que sempre tiveram uma história de conexão com a terra muito forte, os povos tradicionais, né, toda a história do colonialismo chegando, tem a ver com essa dominação que acontece da razão e da ciência, não é? Toda a história do higienismo tem a ver com o eugenismo. Nossa, totalmente. Então, esse domínio que existe sobre o corpo das mulheres, que é o primeiro que a gente pode ter como isco para conseguir entender o conjunto dos outros domínios que vão acontecendo, ele acontece em paralelo com a exploração e desrespeito sobre a terra e sobre os ciclos naturais. Então, o que na mulher é mais explosivo do que nós somos totalmente bichos da natureza? A nossa menstruação. Cada 28 dias a gente menstrua. Né? Os nossos ciclos. Nós temos taxas hormonais que mudam durante o mês inteiro. Você já viu alguma empresa em que isso é considerado? Não, a gente tem de ir lá na reunião, esteja menstruando, não esteja, nem fala sobre isso. A gente aprenda a se envergonhar sobre o nosso corpo e isso é visto como uma vulnerabilidade. É visto como uma vulnerabilidade. Ai, porque a mulher tem filho. Nossa, isso é vulnerável. Gente... Frágil. Isso é frágil, isso é a produção da humanidade. Como é que mais ter fortaleza filho do que isso? tem coisa mais potente do que isso, do que a gente estar conectada com os ciclos do céu e da terra a cada 28 dias. Só que isso esse poder é muito ameaçador.
por conta de nós sermos mulheres e sermos cíclicas, nós também sentimos mais cheiros, vemos mais cores, sentimos mais paladar, porque nós temos de cuidar da cria. Então a gente tem de sentir com o cheiro que doença que ela tem, que erva, que faz sentido, o nosso instinto é muito forte. E quando isso começa, não é, a se tornar ameaçador, porque isso é um lugar de poder natural, não é, que a gente tem, isso tem de ser começado a jogar para trás. Então, peraí, não, isso é doideira, né? A gente falar em algum lugar sobre bruxaria, não se pode falar sobre bruxaria, então, tudo vira um tabu. Então, a relação da mulher com o seu próprio corpo, da sua independência, do prazer do seu próprio corpo, dela olhar para si mesma, tem de ser abandonado. E aí entra a história da padronização. Porque essa relação, eu fui entender isso só agora, depois de um tempão, e depois de eu ter o Comida da Manhã, né, de abrir o Comida da Manhã, é que eu entendi que eu cheguei nesse lugar, não foi para salvar o planeta como ele lá eu aqui, mas foi para eu me salvar enquanto ser do planeta. Eu tive anorexia com 16 anos. E foi uma negação total do meu corpo, porque eu queria entrar no padrão. Do mesmo jeito que se despedisse a 30% da comida, porque não está no padrão. Então a gente fica buscando uma padronização em tudo, e eu me desconectei do planeta me desconectando de mim. E é muito violento isso, né? É muito É violento. muito violento. Eu me lembro que quando eu tinha 18 anos que eu comecei na televisão, o meu diretor falou, você deveria ir numa agência de modelos para você começar a fazer trabalhos de publicidade. Aí eu fui. Cheguei na agência, mas assim, eu tinha 18 anos, 1,76 m e pesava 56 quilos. Eu cheguei lá, a moça olhou pra mim e ela falou assim, então, semana que vem vai ter semana de moda, assim, me mirando de alto a baixo, assim, né? Vai ter semana de moda, você perde 10 quilos, assim, e volta aqui. Em uma semana, 10 quilos. Uma assim, criança de 18 anos. Isso é uma fábrica de matar, né? Porque não é possível que você Isso é um crime. possa achar razoável que você solicite a um jovem de 18 anos que faça essa loucura. Mas o mais assim, parar de irrazoável, comer, né? o mais Fazer o quê? louco é fazer vários jovens, isso que me revolta mais, esse jovem que está no padrão ser o padrão para outros tantos, porque e esses que não são as modelos que vão chegar lá, mas que são simplesmente pessoas que acham que elas só vão ser amadas, elas só vão fazer parte de um grupo, só vão estar bem, ou só vão ser consideradas. E como você está bem, porque fazem parte de um padrão. Eu acho que ainda a gente luta no feminismo contra, por mais cabeça feita que a gente seja, volta e meia a gente está lutando contra a gente mesmo, contra os nossos próprios padrões, Tem muita que são A gente é perversos. ensinado a ser machista, né? A difícil, gente é gente. ensinado a fazer Que isso. como esses padrões são perversos e como a gente tem que estar, por mais que o discurso esteja muito bem incorporado, o pior de todos os discursos, assim, a gente consegue convencer... É o interno. A gente consegue convencer alguém porque o discurso faz muito sentido. Mas tem que ser mentira. Daí é você conseguir entender o quanto isso é potente de se aceitar, não é simples. Eu cheguei a um ponto, né, que eu comecei a me perceber, ao longo da minha vida eu sempre achei que eu era uma pessoa meio insegura e ciumenta. Eu vi uma mulher bonita, se eu tava com um companheiro, eu ficava apavorada, não podia ser amiga dela, porque ela representava uma ameaça. Quando eu comecei a desconectar isso, e comecei a olhar para a beleza da mulher como uma potência, como uma beleza, eu fico encantada. Eu vejo como alguém mulher próxima de você muito fala, uma essa irmã pessoa, é uma irmã. Uau, eu falo, nossa, você é maravilhosa, você é próxima você é de incrível. mim. Exatamente. Eu me vejo muito mais em você do que nesse cara. Exatamente. Em que podia ser mas isso é uma coisa criada também, que a mulher ela tá aqui uma para competir, uma outra, contra a competir, outra. Exatamente. E uma coisa muito doida, não é? Porque como é que a gente também vai conseguir fazer as pazes com o feminino de um ponto de vista geral? Enfim, e quando eu entendo que se a gente abusa da terra como a gente abusa de nós, é mais fácil talvez eu cuidar desse abuso para ele começar a influenciar o abuso da terra do que vice-versa. Talvez seja mais direto e imediato eu poder me salvar primeiro, para depois eu poder salvar para não ser uma coisa desconectada. Então eu comecei a entender isso. Espera aí, o que eu prometo para os outros e o que eu falo para os outros e não estou falando para mim, né? A gente promete, quando casa, promete amar-te e respeitar-te na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe, né? Na pobreza e na riqueza. Eu nunca falei isso no espelho, olhando para mim. Aí eu comecei a fazer esse exercício. Durante uma semana, todo dia antes de dormir, eu olhava pro espelho e eu falava, Mônica,
eu tô aqui, eu prometo amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na pobreza e na riqueza, até que a morte nos separe. E é Gente, totalmente perfeito. verdade, porque eu Lindo, nunca vou me separar de mim. Lindo. Eu vou ficar Arrasou. comigo pro resto da vida. Então, se eu não amo essa pessoa que tá ali, que tá olhando pra mim, nem que ela esteja desgastada, Doente, pobre. sofrida, doente e pobre, quem vai amar? Exatamente. E como é que eu vou conseguir falar isso pro outro e não esperar que o outro cumpra com o vazio que é meu? É muito sacana também a gente ficar esperando que alguém vai nos fazer sentir valiosas e potentes e poderosas se a gente não sentir. Então eu comecei também a dizer, peraí, eu tenho que ser eu sou a minha esposa e eu sou a minha melhor amiga. Então se nasce uma espinha no meio da minha testa, ou se nasce da minha melhor amiga, eu vou falar pra ela que você vai sair de casa desse jeito? Que vergonha, né? Vai pro banheiro, se enfia lá dentro, fecha a porta. Eu não falo isso pra minha melhor amiga, então eu vou falar pra mim. Se eu vir uma espinha na minha cabeça, eu vou dizer, mãe, você tá linda. O que é isso? O que é isso do É só uma espinha, tá tudo Não é certo. só uma espinha. Quem quiser olhar, que olhe. Deu. É isso. Então, se a gente começa a olhar pra gente como a nossa melhor amiga, a nossa esposa, a nossa amante, a nossa parceiraça que vai com a gente pra onde a gente quiser, e quando a gente não quiser ir, ela também vai querer comer pipoca e assistir Netflix. Então, eu comecei a entender, cara, nunca mais eu vou ficar sozinha. E isso muda totalmente. As pessoas deixam de ser ameaças, as outras mulheres deixam de ser competição. Eu quero que ela venha junto. E a gente entende, eu falo que agora nunca mais eu tô condenada, nunca mais de uma relação monogâmica nem que eu queira. Porque eu sou casada comigo e qualquer pessoa é terceira. Ai, que lindo. Ela vai namorar nós duas. Eu e eu. E pode parecer uma coisa muito egocêntrica, mas até isso a sociedade nos ensinou, né? Se você se amar, você tá sendo muito egoísta. Que é mas completamente diferente. Que não tem nada a ver com... Eu sou muito mais generosa com o mundo se eu me amar. Se bastar, né? Exatamente. Inclusive, a gente palavra transborda no outro. matrimônio e patrimônio. Exatamente. Né? O patrimônio se constrói através do matrimônio. Mas você não precisa necessariamente casar. Você pode casar com si mesmo para construir esse patrimônio seu. E você sabe que patrimônio vem da propriedade do patriarca e matrimônio é a propriedade da matriarca. Ó. Então, quando começa a existir a história do dote, em que o homem pode comprar a sua esposa, o patrimônio comprou o matrimônio. Então, a propriedade do Uau. patriarca comprou a propriedade da matriarca, né? Então, Uau. E aí o quanto você que a gente começa a olhar para esses valora. conceitos também. Você começa a valorar um sobre o outro, como se Gente, existisse a diferença entre. Eu tenho que terminar o nosso papo. Que Ah, maldade! Gostável. Por mim, a gente podia ficar aqui, ó, porque o assunto tá rendendo lindamente. Então, por hoje é só, pessoal. A gente fica por aqui. Tem que agradecer demais Obrigada. a você, Mônica. Imagina. Que riqueza, maravilhosa. E vocês são maravilhosas, gente. Vocês são muito lindas. Que gostoso. Isso aqui é. Gente, é isso. Se você gostou, curta, comenta, compartilhe, se inscreva aqui no canal, acione o sininho e fala com a gente o que você achou, o que você acha, como é que você se relaciona com a sua comidinha. Abrimos a sua cabeça, o que a gente expandiu aqui nessa conversa. Deixe suas impressões. Um grande beijo a todos vocês. Na semana que vem a gente está de volta. Tchau, tchau, hein?